Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus nos fala a respeito dos fariseus. Os fariseus eram homens que estudavam as Escrituras, eram religiosos da época de Jesus, religiosos que buscavam conhecer bem as Escrituras, interpretar as Escrituras e buscavam saber qual era a vontade de Deus. Mas o que acontecia com eles era que ficavam muito presos à letra, ficavam muito presos àquilo que estava escrito e não ao significado espiritual, aquilo que é mais profundo. Como o Senhor diz, e Paulo nos fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Jesus foi acusado pelos fariseus várias vezes de não observar a lei, de não observar os seus preceitos, porque no dia de sábado, Jesus curava. No dia de sábado, os discípulos colhiam espigas para matar a fome, para comer. E eles chamaram a atenção de Jesus com respeito a isto, dizendo: olha o que seus discípulos estão fazendo e que as pessoas não venham no dia de sábado para serem curados. Mas Jesus disse: olha, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Jesus veio trazer um entendimento da Escritura, um entendimento a respeito da lei, dos profetas, o significado espiritual. Ele veio mostrar a vontade de Deus nas Escrituras, trazendo o entendimento do amor e da direção de Deus na vida dos seus filhos, na vida de todos aqueles que creem, daqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver que os discípulos foram presos, foram maltratados, foram açoitados e foram libertos da prisão. Anjos do Senhor vinham e libertavam os discípulos. Pedro e João saíram da prisão de maneira sobrenatural. Pedro sai de maneira sobrenatural e os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, ou seja, aquele grupo de religiosos, ficava indignado o que fazer com estes cristãos, porque eles não tinham algo de que os acusar, pois eles viviam em amor, pois eles curavam, pois eles abençoavam, mas simplesmente eles tinham um entendimento muito mais amplo da vontade de Deus e da concretização da salvação do homem em Jesus de Nazaré do que o conhecimento das Escrituras que tinham os fariseus, que tinham os intérpretes da lei, os doutores da lei do seu tempo. E nós vamos ver que entre estes fariseus havia um homem chamado Gamaliel. Gamaliel, o seu nome significa recompensado por Deus. E Gamaliel não era apenas um doutor da lei, mas ele era um mestre. Ele era um mestre dos fariseus. Ele era um professor universitário da Faculdade de Teologia de Jerusalém, podemos dizer assim. Ele era top, ele era um nome respeitadíssimo, ele era, podemos dizer assim, o suprassumo no entendimento das Escrituras na sua época. Gamaliel, um doutor da lei, um fariseu mestre na lei. E Gamaliel ali fazia parte de todo aquele conselho, do conselho de religiosos, que estavam julgando o povo e que estavam condenando os discípulos. Olha o que diz a palavra em Atos, capítulo 5, de 33 a 42. Está escrito assim: eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse. Vamos parar aqui um pouquinho. Então, estamos dentro deste contexto em que o sinédrio está reunido.
quem fazia parte do sinédrio? Os sacerdotes, o sumo sacerdote, os fariseus e doutores da lei e os anciãos do povo. Os sacerdotes, nós sabemos quem eram. Eram aqueles líderes religiosos que trabalhavam no templo, que faziam sacrifícios, que conduziam o povo a Deus, principalmente através dos rituais de purificação, através dos sacrifícios, recebiam as ofertas, os dízimos. Eram os sacerdotes. O sumo sacerdote era aquele que era o líder de todos os sacerdotes e que era o único autorizado a uma vez por ano entrar no lugar onde estava a Arca da Aliança, no lugar santíssimo ou o Santo dos Santos. Uma vez por ano, para pedir o perdão do Senhor para si, para toda a nação e para os homens. Era o sumo sacerdote. Os fariseus e doutores da lei, estudiosos das Escrituras, nem sempre eram sacerdotes, a maioria dos sacerdotes eram saduceus. Conheciam as Escrituras não tanto quanto os fariseus e não criam em muitas coisas como milagres, em anjos, na ressurreição dos mortos, e eram sacerdotes. E tinha também os anciãos do povo, que não eram religiosos assim, podemos dizer, da nata religiosa. Eles eram representantes do povo para os julgamentos da nação. Eram pessoas ricas, eram os empresários da época, os grandes mercadores, os grandes homens de negócio que faziam parte do sinédrio para responder, para analisar, para colocar em prática a lei na sua época. Eles faziam então parte do sinédrio. Reuniu-se então o sinédrio e diz aqui que todos eles estavam com muita raiva. De quem? Dos discípulos. Que discípulos eram? Pedro e João. Porque Pedro disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando eles falaram com muita raiva: por que vocês estão falando neste nome, Yeshua? E Pedro respondeu: porque é no nome dele que os milagres são feitos. Ele que morreu, vocês o mataram, mas ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo diante do Pai. Ele enviou o seu Espírito Santo e é no nome dele que todos estes sinais, que todas essas maravilhas, que todos estes milagres se fazem. Então eles estão com muita raiva e querem matar os discípulos, assim como mataram Jesus. E então Gamaliel, esse mestre da lei, ele se levanta ali no sinédrio e pediu: olha, tira os condenados, tira os réus por um pouco de tempo. E ele então vai conversar com o sinédrio. Vamos ver o que ele vai dizer. O versículo seguinte diz assim: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento e levou muitos consigo. Também este pereceu e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Vamos ver então aqui o que Gamaliel está querendo dizer ali no Sinédrio. Ele faz uma retrospectiva. Gente, vamos pensar no que vamos fazer. Olha, vocês estão querendo matar estes homens. Então preste atenção. Levantou-se, algum tempo atrás, alguns dias atrás, um homem chamado Teudas, dizendo que era alguma coisa. Se agregaram a ele 400 homens, mas ele foi morto e os 400 se dispersaram.
Por que estavam acontecendo esses movimentos nesta época? Primeiro, porque a nação de Israel sabia que aquele era o tempo quando deveria aparecer o Cristo. Então muitos se disseram o Cristo. Muitos disseram, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Muitos tentaram agregar pessoas a si para conduzir a nação de Israel. Entre eles, este homem chamado Teudas, dizendo ser alguma coisa, dizendo ter alguma autoridade, dizendo saber alguma coisa. Com ele 400 homens. 400 nos lembra Davi. Davi, num dos momentos mais difíceis da sua vida, 400 homens estiveram ao seu lado. 400 homens formaram o primeiro exército de Davi. E quem sabe este Teudas, com estes 400, fizesse uma alusão ao tempo de Davi. Nós vamos conquistar, nós vamos tirar os romanos, nós vamos estabelecer a nossa nação e a hegemonia de Israel nesse tempo, diante do Império Romano, diante das nações da terra. Mas a palavra nos diz, ou este Gamaliel está dizendo, que Teudas foi morto. E os 400 se dispersaram. Ele disse, depois deste levantou-se Judas, o Galileu. Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e também levantou um bocado de gente. Nesta época, em Israel, havia um grupo chamado de zelotes. Quem eram os zelotes? Zelotes eram homens de Israel que esperavam o reino de Deus, mas que queriam conquistar este reino na base da força, com espada. Eram guerreiros, sabiam lutar. E um dos discípulos de Jesus era zelote, Simão, o zelote. Tinha Simão, a quem Jesus pôs o nome de Pedro, e um outro Simão chamado zelote, ou que era um zelote. Eram rebeldes, formavam um movimento dentro de Israel para tentar livrar Israel do jugo de Roma, do Império Romano. Então, esses movimentos que vieram de Teudas, de Judas, Galileu, foram movimentos que foram abafados. E Gamaliel continua dizendo, agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Olha bem a palavra de Gamaliel. Ele diz, preste atenção no que vocês vão fazer. Esse Teudas morreu, acabou tudo. Esse Judas, o Galileu, foi disperso e acabou tudo. Todo mundo foi embora. Agora, Jesus já não está aqui. Eles dizem que ele ressuscitou. Olha bem o que vocês vão fazer com estes homens. Preste atenção, diz Gamaliel. Se este conselho, esta obra, os cristãos, os seguidores de Jesus de Nazaré, se esta obra vem de homens, vai perecer, como as outras. Mas se vem de Deus, vocês não conseguirão destruí-los, para que não sejais achados lutando contra Deus. Lutando contra Deus. Foi exatamente isso que aconteceu no Egito, quando os próprios magos de Faraó já não conseguiam fazer as mesmas coisas que Moisés fazia. Moisés estendeu a vara sobre o rio Nilo e as águas se tornaram em sangue. Faraó chama os magos, eles vêm e também conseguem transformar a água em sangue. Mas quando Moisés pega o pó da terra e joga sobre a terra e aquele pó se torna em piolhos, os magos disseram, Faraó, isso é o dedo de Deus. Nós não conseguimos fazer isto. Para nós não é possível fazer este feito,
mágica ou esta obra, este prodígio. Isto é o dedo de Deus. É isto que Gamaliel está dizendo. Se nós estivermos contra Deus, ai, ai, ai. Mas, se esta obra for de homens, ela vai perecer. Ela não vai adiante. Mas se for de Deus, cuidado. Quantas vezes as pessoas têm dúvida se uma coisa é de Deus ou não é? O que devem fazer? Deixar Deus mostrar. É isso que Gamaliel está querendo dizer. Deixa Deus mostrar se isso é dele ou não. Se não for de Deus, isso vai ser um fogo de palha. Espalhou e acabou. Acabou a palha e acabou o fogo. Mas se isso for Deus, nada pode destruir. Nada poderá acabar com os cristãos. E nós vamos ver que em toda a história, muita perseguição virá à Igreja do Senhor. Muita perseguição. Muitos cristãos sendo mortos de maneira tão cruel, de maneira tão terrível, como mártires ali no Coliseu Romano, no circo romano, sendo flechados, sendo decapitados, sendo queimados e tendo tantas perversidades para matar os cristãos. Mas o Evangelho, o cristianismo, só continuou crescendo, crescendo, crescendo e alcançando todas as nações da terra. Gamaliel, na sabedoria que Deus lhe deu, ele diz: cuidado, cuidado, não vão com toda força, cuidado com o que vocês vão fazer com estes homens. Se vocês forem matá-los, vocês podem ser encontrados lutando contra Deus. O texto diz: e concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Quando Gamaliel trouxe esta palavra, diz o texto que todos concordaram com ele. Realmente, nós temos de refletir naquilo que vamos fazer. Nós temos de pensar naquilo que estamos fazendo. Podemos ser encontrados lutando contra Deus. Como Faraó. Como Faraó, houve o tempo que os próprios generais de Faraó disseram: tu não sabes que o Egito está destruído? Tu não sabes que o Egito está falido? As pragas de Moisés, as pragas do Deus de Moisés, do Deus de Israel, vieram sobre a terra. Os gafanhotos acabaram com a plantação. A saraiva, a chuva de pedras acabou com o restante do que estava plantado, do que estava nascendo. A peste que veio sobre os animais acabou com o nosso rebanho. O Egito está falido, o Egito está destruído. E agora a morte dos primogênitos. Faraó não deu ouvido aos seus generais. Continuou com o coração endurecido, lutando contra Deus. Nós vamos ver em toda a história, e são tantos exemplos que não tem jeito de lutar contra Deus. O Senhor sempre prevalece. O Senhor vai à frente do seu povo. Nós podemos ver isto em Israel hoje. Nós vemos que nada pôde impedir a criação do Estado de Israel. Nós vemos que durante 2000 anos o povo esteve disperso por toda a terra. Era para esse povo ter acabado. Era para ter desaparecido da terra os judeus, ou a sua força ter se minguado. Mas, como está em Ezequiel 47, quando o Senhor fala
do vale, Ezequiel 37, do vale de ossos secos. Deus levantou de ossos sequíssimos, que já estavam mortos há tanto tempo, um grande exército e pôs neles o seu espírito. Como ele levantou este exército? Através da palavra. Ele disse ao profeta Ezequiel: profetiza estes ossos secos. Profetiza. E ele profetizou: ossos secos, vivei. Como os ossos podem ouvir uma palavra? Como os ossos podem tomar vida? Mas aquela palavra, ossos secos, vivei, tornai a viver. Os ossos começaram a se juntar um ao outro, formaram o esqueleto e foi se enchendo de nervos, de carne, de pele. E ali estava um grande e poderoso exército. E o profeta profetiza de novo para que o Espírito venha e traga vida àqueles corpos. E ali está Israel, novamente, da morte, ressuscitado, levantado pela palavra de Deus. E foi isso que aconteceu na história de Israel. 2000 anos, ossos secos, sequíssimos. Nós vimos lá os moravianos durante 100 anos, orando dia e noite, profetizando: ressuscita Israel, ressuscita a nação de Israel. E em 1948, a palavra de Deus se cumpre. Israel se torna uma nação, como todas as outras. Deus, quando Deus opera, quando Deus age, ninguém pode impedir. Ninguém. Gamaliel tinha esse entendimento, trouxe para o Sinédrio esse entendimento. E diz a palavra, concordaram com ele, chamaram os apóstolos e mandaram que fossem açoitados. Mandaram que eles sofressem um castigo. Não falem mais neste nome, sabendo que eles continuariam falando. E os apóstolos saíram dali, Pedro e João, regozijando na maior alegria, porque foram considerados dignos de padecer pelo nome do Senhor. Regozijando-se. E diz a palavra que todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de falar de Jesus. A perseguição só aumenta o fervor. A perseguição e todos os ventos contrários que vêm sobre a igreja apenas avivam a nossa fé e a igreja cresce. E você faz parte desta igreja maravilhosa? Seu nome está aí no livro da vida e você faz parte do rol dos cristãos, escritos no livro da vida nos céus. Vamos orar? Você quer ter seu nome ali hoje? Então ore comigo. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para receber o Teu perdão, para receber a Tua palavra, o entendimento da Tua vontade, para receber a nova vida, a vida eterna que há em Cristo. Lava-me, perdoa todos os meus pecados e dá-me um novo coração, um coração cheio de amor, cheio de paz e cheio da Tua doce presença. Eu me entrego a Ti para viver em Tua presença todos os dias da minha vida. Ajuda-me, eu quero caminhar contigo, quero fazer a Tua vontade, quero ouvir a Tua voz e até, se necessário for, padecer por Cristo. Eis aqui a minha vida, recebe-me, Senhor. Amém. Pai, que cada pessoa que nos assiste seja tocada pelo Teu Espírito Santo, seja salva, experimente a alegria de Te servir, a alegria de Te amar, a alegria de Te obedecer. Abençoe cada um com toda sorte de bênçãos. Abençoe com cura os enfermos, com libertação os oprimidos, com a Tua salvação aqueles que precisam. Entra em cada lar e transforma toda briga, toda guerra em paz e em amor,
por tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.